Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa disciplina Fundamentos da Administração. Eu sou a professora Adriana Franzói Wagner. Nessa disciplina, estudaremos sobre a administração mercadológica. Vamos lá? Na administração mercadológica, nós entenderemos nessa aula a sua esfera no mundo da gestão, na área organizacional, na nossa empresa, no nosso dia a dia. Os seus conceitos específicos, o seu processo na área da administração, sobre os sistemas de informações para a realização de pesquisas, por exemplo, né? Então isso é muito importante. E também a segmentação e o posicionamento de mercado, de marketing. Né? O marketing e as organizações, eles têm uma prática cuja importância para a vida das organizações é amplamente reconhecida. O marketing é uma das áreas fundamentais da organização. Né? Drucker, que é o pai da administração moderna, reforço, ele diz que o marketing é tão básico que não pode ser considerado uma função separada na organização. Ou seja, está inerente, né? Não tem como separar, né? Está interligado. Ele é todo o negócio visto do ponto de vista de seu resultado final, ou seja, do ponto de vista do consumidor. Então, basicamente, as organizações, por exemplo, né, elas existem com a finalidade, se elas são privadas, e até mesmo as públicas, de prestar algum serviço ou de atender ao cliente com algum produto. Então, basicamente, ela estuda o ponto de vista aqui, se nós pensarmos, do consumidor, de nós, né? Nós somos consumidores no nosso dia a dia. Qualquer que esteja envolvido com a definição e execução da estratégia necessita de competências e conhecimentos na área de marketing. Né? Então, basicamente, todas as pessoas envolvidas no processo da organização, desde a linha operacional até a estratégica da organização, é necessário que as pessoas tenham conhecimentos básicos do marketing. E quais são, né, as linhas e as áreas específicas do marketing para aquela organização. Tá? Então, basicamente, né, o seu conceito, ele é o processo de planejar e executar o desenvolvimento, o preço, a promoção, a distribuição, que também é a praça, que nós chamamos, bens e serviços, para criar trocas que satisfaçam objetivos de indivíduos e organizações. Na área de gestão, pode-se dizer que o marketing, como filosofia de gestão, possui 3 grandes eixos de ação. Quais são? O foco na satisfação do cliente, a integração de todas as atividades da organização na satisfação desse cliente e a realização dos objetivos da organização, né? Que é a consequência da satisfação dos clientes, por exemplo. Então, eu preenchendo essas 2 aqui, eu terei a minha terceira também completa, ok? Então, eu penso, aqui, basicamente, se nós analisarmos quais são esses eixos, basicamente, os 2 primeiros são referente ao cliente, e eu tenho o meu terceiro, porque eu também preciso satisfazer, né, aquilo que a empresa pensa, o lucro dela, né? Então, eu tenho todos os processos aí envolvidos, tanto da empresa como da satisfação do meu cliente, o todo, né? Em suma, o marketing envolve todas as atividades relacionadas ao processo de planejamento e execução de atividades, como a concepção dos produtos e serviços, né? A quantificação da demanda, conforme vimos, né, na nossa aula de administração de operações, a determinação de preços de curva de demanda. Então, por exemplo, se eu sou uma administradora mercadológica dentro da minha empresa, eu estou intimamente ligada à área financeira, né, à área da produção, porque eu preciso ter recursos financeiros para que eu dito a minha linha de produção, ao meu gerente operacional, olha só, fiz uma pesquisa, sabemos que a demanda, a necessidade de venda de tal produto será de tantos X lá por ano, por mês. Né? Então, o marketing faz esses estudos nessa área. Ele verifica quem é o seu público-alvo. Né? Então, por isso que nós colocamos aqui, que ele quantifica a demanda. Ele trabalha com a linha de preço, a curva da demanda. Ele analisa, por exemplo, também os concorrentes. Né? Então, ele faz análise externa, analisando quem são os concorrentes envolvidos diretamente. Ele promove aquele produto. Então, ele faz ações de divulgação, por exemplo, para que aquele produto seja promovido, para que ele tenha venda. E, principalmente, quando ele é um produto novo. Né? Há necessidade de ter testes, as pessoas conheçam o produto até para começar a consumir com frequência e tudo mais. E também na distribuição dele, né, dos produtos e serviços. Então, a distribuição, basicamente, é a praça, né? O local onde eu levo. Então, se eu sou uma fábrica, por exemplo, eu posso fabricar, vender para uma empresa, então eu preciso ter o meu sistema de logística, né, saindo da minha empresa e levando até aquela loja, aquela outra organização, enfim, tá? Sempre com a finalidade de obter trocas que satisfaçam as necessidades das pessoas e das organizações, como nós vimos no slide anterior, para focar, né, dos 3 tipos que foram mencionados. Então, os 2 primeiros são das necessidades dos meus clientes, mas eu tenho também que preencher aqui os objetivos e resultados esperados da minha organização, tá? As atividades de marketing
se inicia com a identificação das necessidades de um conjunto que pode tanto ser amplo quanto específico. Então, por exemplo, no marketing existem duas áreas também que a gente trabalha, que é o marketing de massa, a venda em massa, né, para o público maior, e a venda customizada, a individualizada. Então, nesse caso aqui pode ser tanto em massa, né, uma venda ampla, um produto genérico para muitas pessoas, ou um produto específico para determinada região, determinada população, enfim. Tá? Todas essas informações mais detalhadas vocês aprenderão melhor na nossa disciplina Administração Mercadológica, do nosso curso, mas que aqui nós fazemos a introdução para que vocês consigam compreender daqui por diante as diversas áreas da administração, né? Em seguida, são desenvolvidos produtos e serviços que visam satisfazer essas necessidades de maneira adequada. Então, eu não posso simplesmente satisfazer, né? Ou satisfazer de forma ruim. Ela tem que ser de forma adequada. Para tanto, utiliza-se a concepção e o projeto de produtos, a quantificação da demanda, a definição de seus preços e a sua divulgação, assim como a promoção e assistência pós-venda, né? Então, posso trabalhar ainda também com a linha de pós-venda. Vendi meu produto e trabalho em cima dele. Quais são as expectativas que essa pessoa teve após comprar esse produto, por exemplo? Tá? Também coordena todas as atividades, desde a identificação das necessidades até as definições quanto à assistência pós-venda, são as funções atuais de um administrador de marketing. Então, por exemplo, essa linha pós-venda, né, ela é algo novo. Poucas empresas ainda possuem uma pessoa específica, por exemplo, que trabalha com pós-venda, como eu mencionei, né? Alguns conceitos específicos, então, na área de marketing, tá? Então, como eu mencionei anteriormente, marketing de massa, né, ele é um conjunto de técnicas e ferramentas cujo objetivo é direcionar um produto ou um serviço para o maior número de pessoas possíveis, né? Por exemplo, a Coca-Cola, né? Uma Coca tradicional, a normal, ela vende o mundo inteiro, muito. É o marketing de massa, né, que se trabalha nele. Já o marketing diferenciado é uma estratégia que segmenta o mercado, então estou segmentando, estou fechando um pouco esse mercado, com a finalidade de oferecer produtos e serviços sob medida, né? É o individualizado, customizado, para cada segmento significativo do mercado. Exemplo, né? Automóveis. Cada tipo de carro eu tenho um público que escolhe por ele. Ou mencionando, né, o caso da Coca, né? Agora saiu a Coca-Cola, aquela verde, né, de stevia. Para esse público, ótimo, né? Ele vai consumir aquele produto que ele deseja, né? O marketing direto é uma estratégia que procura estabelecer com o consumidor uma relação direta, sem intermediários, por meio de ferramentas como internet, telemarketing, mala direta ou de porta a porta, né, que nós chamamos PAP na nossa área. Marketing institucional é a atividade que tem como objetivo promover a imagem de uma instituição perante a opinião pública. Então, campanhas institucionais da Petrobras, por exemplo, fazem esse papel. Marketing verde é uma novidade também, é um nome que veio recém, tá? Então, ele é o quê? É uma atividade que tem o objetivo de minimizar os efeitos negativos da ação de uma organização sobre o meio ambiente. Então, por exemplo, lá o Projeto Tamar, o Instituto Ethos, né, eles trabalham com a linha ambiental, a social, relacionada ao meio ambiente, para que os impactos, digamos assim, sejam menores, né, perante aquela empresa. O marketing social, ele destina a proporcionar melhorias nas condições sociais de determinada comunidade ou segmento social, né? Então, por exemplo, um marketing social aqui, nós podemos classificar o Médicos Sem Fronteiras, né? Que é um programa que existe, que ele trabalha, faz ação social de uma forma diferenciada, né? O valor, principalmente o valor dele como médico, o repasse do valor, né, do governo para ele, é bem menor, é bem inferior, né? Justamente vinculando essa questão social. O marketing cultural, né? Ele é uma modalidade de marketing institucional que se desenvolve por intermédio do patrocínio de atividades artísticas, culturais, científicas, educacionais e esportivas, né? Então, um Rock in Rio, uma Copa do Mundo tem essa finalidade, essa classificação. O marketing interno, ele é um conjunto de estratégias e ações voltadas para o seu público interno. Então, ele vai trabalhar diretamente com os seus colaboradores, os seus vendedores, acionistas, né? O público interno da organização. O marketing político, ele é um conjunto de atividades destinadas a influenciar a opinião pública quanto a ideias relacionadas às atividades políticas, por exemplo. Ações governamentais, campanhas eleitorais, etc. Por exemplo, quando existe uma pesquisa Ibope, Datafolha, é basicamente esse tipo de marketing relacionado aqui. E já o marketing de relacionamento são atividades voltadas à retenção de clientes com o propósito de estender o volume de transações com o mesmo cliente, a fim de que a empresa alcance maior lucratividade. Então, por exemplo, eu posso chamar o marketing pós-venda de um marketing de relacionamento, é esse contato, essa relação, né? Independentemente se é pós a venda ou se é durante ele, mas o pós-venda, por exemplo, faz parte do nosso marketing de relacionamento. O processo da administração de marketing ou administração mercadológica, tem essa classificação também, ele tem um papel central que ocupa uma organização, ele deriva do fato dele ser o processo por meio do qual uma organização cria valor. Então, isso aqui, ó, o marketing ele cria valor para seus consumidores. Ao fazer isso, a empresa espera capturar uma porção desse valor
o que acontece por meio do estabelecimento de um preço que seja simultaneamente vantajoso para o consumidor e a organização. Então, é aquilo que nós estudamos lá no início, daquelas 3 classificações. Satisfazer o cliente e satisfazer a organização. É estudado isso para a organização como um todo. Para se manter viável no longo prazo, a organização tem de ser capaz de sustentar um processo de criação e capturar o valor ao longo do tempo. Essa criação de valor de forma sustentável é o objetivo da administração mercadológica. A imagem a seguir esquematiza basicamente o conceito desse processo. Então, aqui nós temos basicamente a análise ambiental, que ela é externa, né? Temos os nossos consumidores na área externa, os nossos concorrentes, a nossa organização aqui de forma interna e o nosso contexto, né, da sociedade como um todo. Aqui, basicamente, nós temos a nossa segmentação de mercado, então verificamos quais são os nossos consumidores, o nosso público-alvo, né? Nós selecionamos aqui o mercado-alvo e posicionamos também o nosso marketing, tá? Trabalhamos aqui, basicamente, com um mix mercadológico, que é o nosso P de produto, P de praça ou distribuição, o nosso P de preço e o nosso P de propaganda, tá? Então, aquele famoso 4 Ps do marketing, eles estão aqui nessa área, no mix de marketing, tá? E aí nós sabemos que com o produto eu segmentando, né, eu tenho a aquisição dos meus clientes. E eu consigo retê-los com comunicação, com pós-venda, com as minhas propagandas, tá? E, por último, né, como nós estudamos lá, eu vou ter o que para a minha organização? Então, aqui, nós lembramos satisfazer o cliente e a minha organização. Tá? Que eu vou ter o quê? Para ela, lucros. Tá? Então, aqui é um esquema bem fácil de imaginar como se relaciona a administração mercadológica perante o ambiente externo com o interno. E na linha mercadológica também, como o marketing trabalha com informações de terceiros, de consumidores, né, dos clientes, nós também temos aqui a informação dos sistemas de pesquisa. Tá? Então, o sistema de informação e pesquisa de marketing, ele foi criado em virtude do volume de informações disponíveis no mundo de hoje, né? Então, são muitas informações. E o que define o sucesso de uma boa estratégia de marketing é a qualidade da informação, de que se dispõe, e não a quantidade, né? Então, a qualidade dessa informação, né? E não a quantidade. Muitas. Eu preciso especificar, rastrear, verificar o que é melhor. O profissional de marketing deverá ser capaz de gerenciar adequadamente as informações de que se dispõe a fim de melhor promover sua oferta ao mercado, né? Se ele tiver a melhor oferta no mercado, é a lei da oferta e da demanda, né? Possivelmente ele vai ter um lucro maior, uma venda maior. Para isso, deverá utilizar um sistema de informações de marketing que nós chamamos de SIM, a sigla SIM. O SIM nem sempre possui as informações necessárias para tomar de decisões de uma organização, né, da área de marketing. Quando isso acontece, é preciso realizar pesquisas de marketing que coletem essas informações, para que os administradores possam tomar decisões precisas e com o mínimo risco possível. Que é aquilo que nós falamos lá no início de nossa disciplina, né, dessa aula aqui também. Que o marketing, ele não é indissociável, ele está diretamente nessa contextualização da organização, porque ele precisa ter informações externas, ele resgata essas informações externas para que ele possa projetar a demanda, a quantificação, fazer a precificação, né, de determinado produto ou serviço. Os resultados dessas pesquisas, por exemplo, são uma das principais fontes de informações para o SIM, né, para esse sistema aqui, que outros gerentes utilizarão, né? O gerente financeiro precisa ter uma noção de quanto ele pode cobrar aquele produto. O meu gerente operacional da linha de produção, quantos produtos ele fará daquele material, se existe mercado para aquilo, se de fato é necessário fazer a quantidade específica que ele imaginava. Essas informações aqui garantirão essa precisão. Já a pesquisa de marketing, né, ou pesquisa de mercado, então tem essas duas classificações aqui, é uma parte essencial da administração mercadológica e visa coletar dados pertinentes e transformá-los em informações que venham a ajudar os executivos da área na solução de problemas que surgem durante o processo de marketing. A pesquisa de mercado, ela inclui a coleta de informações sobre clientes, canais de distribuição, né, então onde eles compram, os seus concorrentes, parceiros e o contexto para compreender o impacto desses elementos e prever seu comportamento futuro. Alguns objetivos dessa pesquisa incluem a previsão da demanda, a análise do mercado e sua segmentação, a compreensão do comportamento do consumidor, que é muito importante também, o comportamento do consumidor, e o teste dos níveis de mix de marketing, né, os nossos 4 Ps. Sua tarefa é avaliar a necessidade de novas informações e fornecer aos profissionais da área, lá na minha empresa, né, informações relevantes, para que eles também façam um bom trabalho, para que esse produto final venda de fato. Então, informações relevantes e precisas, confiáveis, válidas e atuais para o processo de tomada de decisão, né? Então, basicamente, existem muitas pessoas esperando que essa pesquisa, essa coleta de dados seja feita para que ele prossiga com o seu trabalho lá internamente na empresa.
A segmentação e o posicionamento de mercado, né, de marketing, elas trabalham com as organizações na atuação em grandes mercados, onde os compradores são numerosos, estão espalhados geograficamente e diferem em relação às suas necessidades e práticas de compra. Sabem que não podem dirigir suas ofertas da mesma forma a todos os tipos de clientes. Depois de analisar o contexto, os consumidores, os concorrentes e as competências da própria organização, as empresas devem desenvolver uma estratégia de marketing. Já ouviram falar? Vamos desenvolver agora a nossa estratégia, né? Que promova uma oferta que satisfaça as necessidades de seus clientes melhor que seus concorrentes. Então, pensar na estratégia de marketing é analisar a concorrência e pensar e executar, né, fazendo um trabalho melhor que o meu concorrente. Para tal, devem realizar 3 etapas sequenciais. Então, né, uma depois da outra nessa linha. Segmentar o mercado, identificando os diferentes grupos de consumidores. Então, eu preciso saber de fato quem são esses consumidores, né, a sua linha. Selecionar seu mercado-alvo, né, o segmento de maior interesse para a organização. Então, de fato, eu quero fazer a venda para o público com faixa etária da classe A, B ou da C, D e E. Né? É um exemplo. E posicionar as ofertas da organização nos segmentos escolhidos. Esses passos são pré-requisitos para a formulação essencial de uma estratégia de marketing, sendo ela de sucesso. Se eu quero garantir o sucesso da minha venda, eu analiso o seu concorrente e faço o melhor, correto? E permitem que a organização foque seus esforços nos clientes certos e desenvolva políticas de produto, promoção, distribuição, né, que é a nossa praça, e preços adequados às necessidades dos consumidores, ok? Então, nessa aula, estudamos a administração mercadológica. Na próxima aula, teremos outras informações de outra aula, né? E lembrando que todas elas estão relacionadas na organização. Aqui nós vemos a importância da área mercadológica estar inserida em todos os processos gerenciais, principalmente na linha financeira e operacional da organização. Deixo aqui o nosso livro estudo para vocês, a nossa biblioteca virtual, que para a administração mercadológica foi Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro, tá? Se você quiser ter mais informações sobre essa aula, acesse a nossa rota de estudo e também a complementação desse capítulo em nosso livro, ok? Bons estudos, um abraço e até a próxima.